Muito boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje chegamos no capítulo 14 de Marcos. Estamos nos finalmente do Evangelho de João Marcos. E o capítulo 14, ele já traz aqui para nós, ao fazer a leitura desse capítulo, há três grandes movimentos aqui, que é sobre a adoração verdadeira e sobre a traição e abandono do nosso Senhor, e também sobre o cálice da obediência. Lá no Getsemane a gente vê essa referência aí, e é muito denso espiritualmente esse capítulo. Lê ele com uma vivência de detalhes, com atenção, e como já foi mencionado lá no início, né, o escritor, ele foi, conforme Pedro ia relatando para ele foi relatando então as informações. Então ele é bem dinâmico. Logo ele já está na situação de Judas, né, conversando com os principais sacerdotes lá para negociar a entrega de Jesus. Daqui a pouco já é a última ceia. Daqui a pouco Jesus já está falando da questão de que Pedro vai negar ele três vezes, né? Daí logo já temos lá no jardim do Getsemane, e aí Jesus é preso e já está sendo condenado, e no final Pedro nega Jesus. São bem dinâmicos mesmo. A leitura é uma leitura também muito prazerosa, né? E a gente pode ir lendo com calma. Na verdade, todos os evangelhos, os 4 evangelhos, eles são uma leitura prazerosa. Por ser uma narrativa, você vai querendo saber mais. O que Jesus vai fazer agora? Para onde Jesus está indo? E agora aconteceu tal coisa, que nem antes ali com a filha de Jairo, e aí no meio do caminho uma mulher é curada, e aí você quer saber, tá, mas e a filha? E daqui a pouco vem um relato que a filha faleceu, mas Jesus ainda vai ao encontro dessa menina e traz a ressurreição, né? E faz um grande milagre ali para a glória do nome do Senhor. Então, todos os evangelhos têm essa narrativa prazerosa, e é um dos alicerces para nós que somos cristãos e vamos nos convertendo dia após dia. E a gente precisa de um norte, um discernimento de o que fazer e como ser cristão. É aqui que a gente aprende todo esse caráter de ser cristão, como ser um verdadeiro cristão, como adorar ao Senhor verdadeiramente. Toda a instrução está aqui nesses principais evangelhos, né? Mas que complementam toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E o capítulo 14, né? Então mostra essa fragilidade também humana quanto à fidelidade divina, a ser fiel, a se manter fiel. Começando aqui pela adoração verdadeira, que a gente já vê aqui no relato desse vaso de alabastro, lá num jantar em Betânia, dos versos 3 ao 9, né? A adoração verdadeira. E aqui uma mulher, ela se achega nesse jantar e com um vaso, e ela vai quebrar esse vaso com um unguento, com um nardo caríssimo, e começa a ungir Jesus, seus pés, e a enxugá-los com seus cabelos. E para muitos naquele momento ali na narrativa, aquilo foi um desperdício. Mas o Senhor Jesus vai dizer: deixai-a, ela fez-me uma boa obra. Para que a molestar? Para que a incomodá-la? Deixa ela estar fazendo uma boa obra. E isso para o Senhor foi um ato profético também, porque foi uma preparação para a sua sepultura, né? E o 8 ele vai dizer isso: esta fez o que podia e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E quando a gente se derrama, assim como esse vaso foi derramado aos pés de Jesus, quando a gente se derrama diante de Cristo, nada do que a gente faz ao se derramar ao Senhor, ao entregar ao Senhor, será em vão. Essa é a certeza que temos. E isso é o que Jesus está dizendo. O que vocês fizerem, porque vocês podem fazer qualquer coisa aos pobres, porque os pobres vocês vão sempre ter, mas a mim nem sempre terás. Porque ele estava falando que naquele momento teria um momento em que eles estariam separados devido à morte. Devido à morte do Senhor por 3 dias. E aquele momento era o momento de se derramar ao Senhor. Estava chegando o momento da sua crucificação, em que nós nos separaríamos do Senhor.
O que para os homens parece um desperdício, para Deus é um memorial eterno. Ele se lembra por toda a eternidade daquilo que a gente fez, daquilo que a gente se desprendeu em ser, em buscar para a glória do nome do Senhor. O Espírito Santo está levantando, eu creio, uma geração que não medirá esforços, que não calculará preço, mas que romperá os vasos e entregará tudo ao Senhor. Todo o seu ser, de coração, de toda a alma, de todo o espírito, porque o Senhor merece ser adorado e louvado em espírito e em verdade. Por isso devemos incentivar e devemos aprender a viver uma fé que não se baseia em conveniência. Ah, isso aqui eu não deixo, isso aqui é muito caro, não vou entregar. Não se apega a coisas ainda mais materiais, mas entrega tudo. O culto, o ambiente de culto, a cultuar a Deus, não é um gasto, mas é um investimento eterno em coisas que são eternas, que não são perecíveis, que a traça e a ferrugem não consumirá. Jesus vai dizer sobre isso. É aonde é eternamente lembrado pelo Senhor. E adiante a gente vê então a traição e o abandono, quando Judas vai tramar contra Jesus. Jesus vai falar sobre avisar Pedro que o trairá, né, o negará 3 vezes, mesmo ele dizendo que nunca faria isso, mas a gente sabe no relato no final o que acontece, né? Então Judas trama a traição, Pedro promete ser fiel, né? Mas a gente sabe no final do relato que ele vai negar Jesus 3 vezes, a gente tinha sido avisado. E todos os discípulos lá no jardim de Getsemane vão fugir. E o texto mostra que o coração humano, então, nosso coração, ele é inconstante e ele é frágil. Aqui mostra, a partir desse relato da traição, do abandono, o quanto nós somos frágeis diante de uma perseguição, diante de uma acusação, diante de uma traição, diante de uma dificuldade, o quanto nós somos inconstantes diante de certas situações. Porém, o contraste disso é que o texto também mostra e revela a compaixão de Cristo, ou do próprio Deus por nós. Mesmo assim ele foi misericordioso, mesmo assim ele foi gracioso, mesmo assim ele foi até o fim por mim e por você, meu irmão. Ainda que homens falhem, o plano de Deus permanecerá firme. O Senhor, ele não é surpreendido por traições ou por abandonos dos seus discípulos. Ele já tem um caminho preparado. Quem hoje nos abandona não poderá impedir as promessas que Deus escreveu para a nossa vida. Por isso devemos ajudar as pessoas, a comunidade, a igreja de Cristo a lidar com frustrações, a lidar com as feridas de relacionamento. Nós devemos aprender através da palavra e da escritura a lidar com frustrações e a lidar com as feridas que muitas vezes as pessoas vão causar em nós, nos nossos sentimentos. Muitos sofrem com rejeição. Nós talvez já tenhamos sofrido com rejeições, mas Cristo está provando aqui, e provou indo até o fim, que a fidelidade de Deus é maior que qualquer falha, traição humana. E aí, no Getsemane, ele vai orar e vai falar sobre o cálice da obediência. Se possível, remove de mim este cálice, Jesus vai dizer. É no Getsemane, é no jardim. Jesus, ele se sente angustiado mortalmente. Chega a suar gotas de sangue, ou os outros evangelhos vão relatar sobre isso. E aí ele vai orar e pedir: Pai, Abba Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas aí ele ainda vai completar: não seja porém o que eu quero, mas aquilo que tu queres. E aqui é que está a vitória, a nossa vitória, mas principalmente a vitória do Senhor. A obediência no lugar da própria vontade. Aqui está uma chave poderosa para que possamos ser vitoriosos em muitas áreas, principalmente espirituais. Há cálices
que não se afastam da nossa vida, mas Deus nos dá graça para suportá-los em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele nos fortalece e fortalece a igreja para vencer, não pela fuga, não por fugir das situações, não por se afastar ou fugir do cálice, mas por se render à vontade do Senhor, por se render à vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Por isso devemos encorajar os irmãos, devemos aprender a não temer os processos que são muitas vezes dolorosos, difíceis, angustiantes, uma angústia até a morte mortal. A obediência, ela gera vida. Ser obediente gera vida. E a submissão ao Senhor, ao Pai, ao Criador, abre caminho para a ressurreição. Por isso devemos ensinar que o sim a Deus. Devemos aprender que dizer sim ao Senhor hoje é a nossa vitória de amanhã. É a nossa vitória de amanhã. Aleluia. Marcos 14, nesse capítulo 14, mostrou que a verdadeira fé, ela não é apenas celebração, ato de celebrar, de se alegrar, mas também é um ato de entrega, é um ato de perseverança e também de obediência ao Senhor até o fim. O vaso quebrado, a traição suportada e o cálice aceito apontam para a cruz. Quando nos derramamos ao Senhor, quando começamos a aprender e pedimos graça e misericórdia do Senhor para suportar traições, abandonos, muitas vezes um caminho solitário, e aceitar que isso vem de Deus, que Deus está nos guiando no caminho e que Ele não nos abandonará, apontará para a nossa cruz, mas essa cruz, depois dela, para a vitória da ressurreição. Nós seremos ressuscitados. Sabemos que muitos nem passarão pela morte, serão transformados num piscar de olhos. Mas se for necessário nós passarmos por tudo isso e chegarmos à morte, teremos a certeza, se formos obedientes, se entregarmos tudo, perseverantes até o fim, temos a vitória da ressurreição, porque a morte foi vencida por Cristo Jesus. Ela não tem mais poder sobre a nossa vida. Temos uma fé e uma esperança e expectativa de um novo céu, de uma nova terra, em que todos os que estão nos túmulos e memoriais serão ressuscitados. Deus está levantando uma igreja que não temerá ser quebrada, que não teme se for necessário ser quebrada. Deus está levantando uma igreja que não será abalada com abandono, com traição. Deus está levantando uma igreja que aprenderá a dizer: seja feita a tua vontade. E essa será uma igreja que verá a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde nesta tarde de sábado. Um forte abraço.